O Senado Federal aprovou um projeto de lei que libera 30 bilhões de reais para as Forças Armadas fora do arcabouço fiscal. A aprovação veio depois de um acordo, raro desses acordos, entre governo e oposição. Confira. A proposta libera 5 bilhões anuais às Forças Armadas para os próximos 6 anos para a compra de equipamentos e desenvolvimento de tecnologias estratégicas. O total de 30 bilhões será contabilizado fora da meta fiscal. Na prática, a medida blinda os recursos de eventuais bloqueios no orçamento. O dinheiro deve ser aplicado necessariamente na modernização do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. O texto também autoriza o uso de superávites de fundos das Forças Armadas para projetos estratégicos. A autoria da matéria é do senador Carlos Portinho, do PL. Portinho disse que o projeto de lei foi a solução, já que a PEC 55, que prevê o aumento do percentual do PIB para as Forças Armadas, parou no Congresso. Para o senador, a defasagem militar é uma ameaça à indústria de defesa nacional. Um acordo entre governo e oposição definiu que a relatoria ficasse com o senador Randolph Rodrigues, líder governista no Senado. Randolph destacou que a falta de investimento nas Forças Armadas pode comprometer a soberania nacional. Lourival, nós sabemos que a nossa Thaís, nossa fiscalista de plantão, nossa musa da institucionalidade, tem opiniões fortes a respeito do que significa gastar e não dar bola para o fiscal. Mas posso passar a palavra inicialmente ao Lourival? Claro, me deixa por último. Está todo mundo gastando com arma. Chegou a nossa vez, Lourival? Bom, sem dúvida a gente não pode continuar como está. A gente está vulnerável, nossas Forças Armadas, em termos de equipamento e de treinamento também, já está muito sucateada, então é necessária a injeção de novos recursos e é necessária também uma reforma de gestão nas Forças Armadas. Acho que, como em outros setores da administração pública, não basta injetar dinheiro, é preciso melhorar a gestão. As Forças Armadas brasileiras, principalmente quando o militar entra pela academia militar, ele fica estável, se torna permanente. E isso não é razoável, porque as Forças Armadas elas precisam ser dimensionadas, o efetivo delas, de acordo com as necessidades. Então, a gente carrega um custo muito alto. Também o militar que não entra concursado, que não entra pela academia militar, ele só pode ficar 8 anos temporário. Depois ele também tem que ser efetivado. E aí a gente carrega esse cara até a morte. E pelo orçamento atual da defesa, 78% é destinado à folha de pagamento, dos quais 1/3 para o ativo, 1/3 para o inativo aposentado e quase 1/3 para pensões. Então, 2/3 são para pessoas que não estão trabalhando, porque se aposentam muito cedo e porque as regras também são generosas demais para viúvas, etc. Então, é preciso arrumar isso, tornar o efetivo mais enxuto e mais profissional para sobrar dinheiro para treinamento, principalmente, e também para a compra de equipamento. Agora sim, Thaís. É óbvio, está óbvio que as Forças Armadas precisam de dinheiro, né? Não é sobre isso que a gente está discutindo aqui, porque a questão é, este governo criou uma regra fiscal, impondo limites de gastos e o cumprimento de uma meta fiscal que quer fazer crível aos olhos dos agentes econômicos, né? O problema é que cada vez que você faz uma exceção ao orçamento, porque no final das contas, gente, vai pagar como? Vai pagar com dívida pública, nós estamos em déficit. Não adianta, pode excluir da conta o dinheiro que for, a situação não vai mudar. Nós vamos continuar com a conta no negativo e, portanto, financiando o gasto com mais endividamento. Então, essa é a realidade. A questão é por que o investimento das Forças Armadas, absolutamente necessário, está de fora do orçamento. E esta conta que o Lourival traz aqui consome quase 80% do orçamento. As Forças Armadas brasileiras, qual é a precariedade das Forças Armadas brasileiras? É ter 2/3
das pessoas que estão ligadas a elas, inativas, sem trabalhar pelas Forças Armadas, ou é não ter dinheiro para comprar avião? Então, aqui a discussão está em, primeiro, cria-se uma regra que não vale e, portanto, ela não pode ser parâmetro para determinar se a política fiscal do governo está funcionando ou não. Esse parâmetro já não vale mais. E, segundo, é uma discussão que o Congresso Nacional precisa se debruçar rapidamente, que é essa gestão do setor dos militares no Brasil. É inconcebível, inclusive do ponto de vista da eficiência da gestão e do que se espera de uma Forças Armadas. Há uma parte do seu argumento que lembra a recente discussão em países de extraordinária disciplina fiscal, relativamente falando, claro, que é uma Alemanha, por exemplo. É quase que uma doutrina de sobrevivência de qualquer governante alemão ter absoluto e estrita disciplina fiscal, que impuseram via euro a Europa inteira, você sabe, e o Lorival também muito bem, de como essa discussão dura e o peso dela. Aí vem a guerra da Ucrânia. E aí um país como a Alemanha joga para o alto, o que até aqui foi o seu principal parâmetro, que é a disciplina fiscal, e começa a gastar uma barbaridade em armas. Chegou a nossa guerra da Ucrânia? Aparentemente sim, com certo atraso, né? Os relatos que a gente tem das Forças Armadas é que falta combustível, né? Eles não têm gasolina para abastecer tanques, para abastecer os carros, enfim, um orçamento muito limitado. O que me parece interessante nessa aprovação do projeto do Senado hoje é que houve uma conciliação rara, né, considerando que o ano que vem tem eleição, entre a base e a oposição. O autor do projeto é o Carlos Portinho, que foi líder no Senado do governo Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, e o relator acabou sendo Randolfo Rodrigues, que é do PT e é líder do governo no Congresso, do governo Lula. E houve um acordo ali dos dois. Esses 30 bilhões saem numa aprovação unânime de um processo político consensuado, do entendimento do Congresso Nacional, no caso ali do Senado Federal, de que as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas e base e oposição, direita e esquerda, entendendo que precisariam de uma injeção de recursos e assim foi feito. Ok, mas pelo menos é a nossa proposta, a nossa ambição aqui nesse programa é entender muitas vezes o que são as raízes que levam a tomadas de decisão como essa, por exemplo, Daniel. A Thaís traz um argumento fortíssimo. Ela diz, claro, na hora de gastar, todo mundo feliz. Então, pouco se importando com os problemas estruturais que o Lorival desenhou aqui para nós e que não estão absolutamente sendo atacados nessa questão específica de hoje, mas como combina todo mundo de gastar, beleza, vamos gastar e falar interesse nacional. Agora vem a pergunta, Daniel. Essa é a causa principal ou essa pancada que nós estamos tomando em termos de acordando para o que está acontecendo no resto do mundo é o que eventualmente explica essa convergência entre forças políticas antagônicas? É isso, William. Tem algumas questões que são absolutamente caricaturais, do tipo, está faltando gasolina, está faltando munição. Isso é uma caricatura. Vamos falar sério aqui, né? Se a gente pegar as três forças, qual que é a situação? Principal projeto da Força Aérea Brasileira, que é a renovação dos caças de múltiplo emprego, os Gripen, tinha uma entrega prevista até 2027. Não tem dinheiro, o contrato já foi renegociado pela enésima vez, a entrega vai ser em 2032. Pega a Marinha, 40% da frota precisa ser desativada por sucateamento, por fim da vida útil até 2028. Pega o Exército, sistema de monitoramento das fronteiras, que tem tudo a ver com o que a gente falou no primeiro bloco. Segurança pública. Era um projeto com implementação de horizonte até 2021, agora está em 2039. Os projetos estratégicos da defesa não andaram, não estão andando e falta dinheiro, muito bem. Que precisa mais dinheiro é óbvio, pode se discutir se é gestão, se não é gestão. Agora, colocar mais uma vez como uma exceção ao arcabouço fiscal é perigoso e a gente tem que endossar o que a Thaís disse. Estava vendo aqui, desde o início do arcabouço, você teve exceção a precatórios, inundações, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, combate às queimadas na Amazônia e no Cerrado, ressarcimento das fraudes do INSS,
gasto para ajudar produtores pelo tarifaço dos Estados Unidos. Então, dá para acreditar no arcabouço fiscal? Para mim está claro que as Forças Armadas precisam de dinheiro, principalmente num contexto em que você tem aqui a guerra, não é mais na Ucrânia. A guerra tem um risco aqui na Venezuela, na fronteira do Brasil. Precisam de projeto e precisam de dinheiro. Agora, mais uma vez, fora do arcabouço, não dá. Lorival, exatamente em que andar a gente está com o que foi decidido hoje? Se a gente puder abstrair por um momento, o fato, como você mencionou, estaríamos muito melhor na fita se a gente tivesse cuidado de problemas estruturais ao longo do tempo. Não fizemos isso, não vamos brigar com notícia, isto é o que não aconteceu. A gente não se dedicou a criar condições para que a situação das Forças Armadas hoje fosse melhor. Se a gente puder abstrair disso, em que andar isso nos coloca, esse tipo de gasto com defesa, arma, agora nesse momento? Você diz com esse... Na comparação internacional. Bom, aqui na região a gente já está defasado, né, em relação ao Chile, que é um país que tem um território pequeno, mas que tem um equipamento bastante avançado, né? Houve um período em que a própria Venezuela estava bem equipada, mas se sucateou como tudo na Venezuela por problemas de gestão. O pessoal não está treinado para usar o equipamento que foi comprado, o equipamento de última geração, que foi comprado da Rússia há cerca de uma década e meia e tal. Principalmente a aviação, né? Aviação, Sukhoi e tal. Mas aqui eu lembraria o Chile realmente como um país que, assim como em outras áreas, né, é bem gerido. Mas se a gente for para outras regiões, assim, realmente a gente está muito, muito, muito atrás. Eu acho que se está faltando gasolina para os veículos é porque está sobrando para as viúvas e para as pensionistas. Nós estamos falando de 30 bilhões de reais. Em 2023 foram 27 bilhões para pensionistas, pessoas que nunca trabalharam nas Forças Armadas, meninas, filhas que não se casam para poder continuar recebendo esse dinheiro. Então acho que os militares precisariam fazer um gesto também, né, de patriotismo, de abrir mão desses privilégios. Para inativos são 31 bilhões de dólares, mais em um ano. De reais, em um ano. Isso acho que vocês estão falando sobre 5 anos, algo assim, né? 6 anos. Então, se a gente tirasse esses gastos que não existem em outros lugares do mundo, aí eles vão dizer, não, mas a gente paga, a gente tem um regime especial, a gente paga por isso. Se paga, então por que está saindo do orçamento, dos cofres públicos, esses valores? Então, eles pagam, mas não é o suficiente. O Daniel está me pedindo a palavra. Só contar uma coisa, quem costurou esse projeto no governo, e aí depois tem uma composição com a oposição, quem costurou esse projeto no governo foi o ministro da Defesa, José Múcio. Aí esse assunto foi levado para o Palácio do Planalto, pouca gente discutindo, basicamente o presidente da República, Rui Costa e Fernando Haddad. O Haddad topou isso e sabendo que isso é mais um descrédito para o arcabouço, em troca do compromisso de que o Congresso vai mexer em 2 propostas enviadas no fim do ano passado e que absolutamente não avançaram. A Previdência, Sistema de Proteção Social, mas em suma, a Previdência dos militares, uma reforma ali que não andou, e aquela questão de acabar com as mortes fictas, que é aquela história de que, olha, um militar foi expulso das Forças Armadas porque, digamos, foi condenado, expulso por tráfico de drogas. A família continua recebendo salário. Isso é a morte fictícia do militar. O compromisso saiu. Agora, alguém acredita que esse compromisso vai ficar de pé e vai ser aprovado tudo isso até 2026?